Atingir a marca de R$ 100.000 investidos é um divisor de água na vida das pessoas. Isso porque as metas a serem atingidas após essa marca começam a ficar cada vez mais rápidas. Charlie Munger, o parceiro de Warren Buffett por décadas, disse algo que intriga todo investidor: junte os primeiros 100 mil e esqueça o resto. Mas por que esse valor é tão simbólico e ao mesmo tempo tão difícil de alcançar? The hard part of the process for most people is the first $100,000. Getting together $100,000 is a long struggle for most people. And I would argue that the people who get there relatively quickly are helped if they're passionate about being rational, very eager and opportunistic, and underspend their income. I think those three factors are very helpful. Essa citação aparece em registros de conferências e conversas com estudantes da USC, University of Southern California, onde Munger explicava os princípios de acumulação de capital e a importância da persistência nos primeiros anos de investimento. Mas por que os primeiros R$ 100.000 investidos são tão difíceis? Essa fase inicial é desafiadora por várias razões. Primeiro, você está lidando com um capital pequeno, onde os rendimentos ainda parecem irrelevantes. Por exemplo, se você tem R$ 10.000 investidos e consegue uma rentabilidade de 10% ao ano, isso são apenas R$ 1.000. Parece pouco diante do esforço de economizar e investir. Segundo, a maioria das pessoas ainda está aprendendo. Nessa fase, você comete erros, se conhece como investidor ganhando resistência emocional ao ver o dinheiro subir e descer. Tudo é novo e a curva de aprendizado ainda está no auge. Terceiro, e na minha opinião, o mais difícil, o sacrifício pessoal nessa fase é maior. Com uma renda limitada, cada real poupado significa abrir mão de algo. É um processo de disciplina que exige foco constante. Cada escolha é uma renúncia. E para nós brasileiros, quando estamos na fase de conquistar os primeiros R$ 100.000, entra em conflito diretamente com a ideia de comprar um carro. Até pelos valores dos carros populares aqui estarem cada dia maiores. A principal faixa etária das pessoas que estão buscando alcançar os primeiros R$ 100.000 investidos costuma ser entre os 25 a 35 anos, que é justamente o período onde as pessoas também estão querendo adquirir seu primeiro automóvel. E com isso vem a dúvida: manter o foco e continuar aportando e investindo ou acabar adquirindo um carro? A verdade é que poucas pessoas conseguem resistir e acabam gastando todo o montante que tinham investido. Além disso, uma vez adquirido um carro, seus gastos passam a se elevar drasticamente, o que torna ainda mais difícil se manter no planejamento de buscar os 100 mil. Além desses impactos diretos financeiramente por conta desses gastos, o lado psicológico também conta demais, pois você gastou todo o seu dinheiro que tinha acumulado e acaba vendo seus gastos aumentarem demais. Nessa situação, é fácil a pessoa simplesmente abandonar o plano, desanimar e passar a viver de uma forma financeiramente irresponsável. Bom, por fim, a ausência de resultados visíveis. Muitas vezes você investe por meses ou anos e sente que não saiu do lugar. Isso mina a motivação e leva a muitos a desistirem antes da hora. Tenha em mente que, nos estágios iniciais da jornada de um investidor, o capital investido ainda é pequeno. Isso significa que os juros compostos, embora poderosos, não têm um impacto visível. Um rendimento de 10% sobre R$ 1.000 rende apenas R$ 100. Sobre R$ 20.000 rende apenas R$ 2.000 por ano. Ainda que seja bem maior, o resultado anual ainda continua pequeno. Quando atingimos os R$ 100.000, aí o cenário já muda bastante. Isso porque os mesmos investimentos que rendem 10% já passa a gerar R$ 10.000 por ano. Um valor bastante interessante. E é nesse momento que a magia começa a aparecer de verdade. É como tentar empurrar um carro em um ponto morto. No início você vai ter muito esforço para fazer ele se mover. Mas, uma vez que ele ganha tração, você só precisa manter o ritmo. Os R$ 100.000 investidos são esse momento de tração. Além disso, como eu mencionei anteriormente, há o componente psicológico também. Os sacrifícios parecem desproporcionais ao retorno. Munger sabia que a maioria das pessoas desiste nesse estágio inicial, mas os que aguentam essa fase ingrata colhem os maiores frutos no longo prazo. Bom, mas vamos visualizar isso de uma forma mais objetiva. Imagine uma pessoa que tenha 30 anos de idade e que decidiu investir todos os meses R$ 500. O planejamento dela é se aposentar aos 60 anos, portanto, fará esses aportes ao longo dos próximos 30 anos. Se considerarmos uma taxa média anual de 10% de juros, teríamos o seguinte resultado: R$ 180 mil investidos através dos aportes, R$ 850 mil através dos juros, o que totaliza um pouco mais de R$ 1 milhão de patrimônio investido. Agora preste bastante atenção nas setas vermelhas no gráfico.
A seta número 1 está no exato momento em que o patrimônio total atinge os primeiros 100 mil reais. Note que demorou 10 anos para atingir este valor. Demorado, né? Mas agora, se olharmos os próximos 10 anos, ou seja, na seta vermelha número 2, o patrimônio já tem um salto bem interessante em relação ao primeiro, totalizando aproximadamente 362 mil reais investidos. Ou seja, se nos primeiros 10 anos de investimento a pessoa acumulou apenas 100 mil, nos próximos 10 anos conseguiu acumular 262 mil reais, mais que o dobro. Mas a coisa melhora ainda mais, pois se parar para observar os últimos 10 anos de investimento, ou seja, na seta número 3, notará que o patrimônio explode, parece até um foguete decolando. Neste último período, o acúmulo é de aproximadamente 669 mil reais. Portanto, note que a fase mais difícil é a inicial. Neste exemplo, dividimos em 3 níveis, cada nível representando 10 anos de investimento. Utilizei a calculadora de juros compostos do site Investidor Sardinha. Vou deixar o link aqui na descrição caso você também queira realizar umas simulações. Como eu mencionei no vídeo, o segredo para ficar rico com ações na bolsa, esse processo não é difícil, mas sim trabalhoso. Espero que com a interpretação deste gráfico tenha ficado claro o porquê esta jornada merece sua dedicação e empenho, pois vale a pena, mas só colherá os frutos quem realmente conseguir superar as fases iniciais, que são as mais difíceis. Mas enfim, para te contextualizar, a pessoa que fez primeiramente esta observação dos 100 mil investidos foi Charlie Munger. E se você não sabe quem ele é, foi o vice-presidente da Berkshire Hathaway, ao lado de Warren Buffett por décadas. Ele não é apenas um investidor brilhante, mas também um pensador racional e admirado pelo seu estilo direto, pragmático e filosófico. Munger acreditava profundamente na educação contínua e na paciência como virtude essencial do investidor. Sua opinião tem um peso muito grande porque Munger ajudou a transformar a Berkshire Hathaway em uma das maiores empresas do mundo e mais valiosa, sendo ele mesmo um bilionário que construiu sua riqueza com base em conhecimento, disciplina e investimento em longo prazo. Quando uma mente como a dele afirma que os primeiros 100 mil são a parte mais difícil do caminho, vale a pena parar e entender o porquê. E antes de continuarmos, se você gosta desse tipo de vídeo de temas como economia, investimento no mercado de ações, curiosidade do mundo financeiro, se inscreva aqui no canal, pois é o que abordaremos sempre aqui. E já ative o sininho também para você ficar sabendo quando sair novos vídeos. Algumas observações interessantes para ter em mente caso você esteja entrando nesta jornada, ou se já está nela. Saiba que o nosso cérebro gosta de gratificação imediata. Portanto, quando não vê resultados rápidos, a tendência é de abandonar a tarefa. E é por isso que manter a motivação durante essa fase inicial é tão importante. Com isso em mente, assista esse vídeo sempre que precisar, pois ele te ajudará a manter a motivação e o foco no seu objetivo de acumular patrimônio através de investimentos. Outra coisa interessante é que, quando você percebe que não precisa correr riscos para obter resultados, você naturalmente se torna um investidor mais racional. Isso reduz perdas por erros emocionais. Inclusive, se você já assiste os vídeos do Minutos de Valor, principalmente os da playlist Investimento em Ações, provavelmente já domina os pilares para se tornar um investidor responsável e sólido. Um ponto de atenção é com a inflação. Se você não quiser que seu planejamento seja impactado negativamente pelos efeitos da inflação ao longo dos anos, é importante que corrija os valores dos seus aportes ano a ano. Se inicialmente você aportava R$ 500 mensais e no fim daquele ano a inflação fechou, por exemplo, em 10%, é importante que passe a aportar R$ 550. Dessa forma, você blinda o seu patrimônio contra os efeitos indesejados da inflação, como eu disse anteriormente. Agora, deixa eu te mostrar uma coisa muito interessante. Imagina que você conseguiu atingir a sua meta, ou seja, possui um patrimônio de R$1 milhão investido. Se considerarmos a mesma taxa dos 10% ao ano, e dessa vez não realizar nenhum aporte mensal, ou seja, apenas deixar o seu patrimônio te gerando juros e reinvestindo, você conquistaria o seu segundo milhão em apenas 7 anos. Bacana, né? É a famosa bola de neve, a magia dos juros compostos. Inclusive, tem a famosa frase do Albert Einstein que diz: juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. Quem entende, ganha. Quem não entende, paga. Acho que depois desse vídeo ficou claro por quê, né? Mas e você? Já conseguiu juntar os seus primeiros 100 mil ou ainda está na batalha? O que tem sido mais difícil nesse caminho? Bom, se você chegou até aqui, talvez esteja com aquela sensação de: ok, entendi o porquê os primeiros 100 mil são difíceis, mas como eu faço isso na prática? E a resposta, por mais dura que pareça, é a consistência.
Os primeiros degraus da escada da independência financeira exigem sacrifícios que nem sempre mostram resultados imediatos, e esse é o grande teste. Poucos conseguem passar por ele, mas os que passam descobrem o poder dos juros compostos jogando a seu favor. Descobrem o conforto de ver o dinheiro trabalhando sozinho e, acima de tudo, descobrem que a verdadeira riqueza não está apenas no valor acumulado, mas na liberdade de poder escolher o que fazer com o próprio tempo. Charlie Munger não estava apenas falando sobre a matemática financeira quando mencionou os 100 mil. Estava falando também sobre formar o caráter do investidor. E se você parar para pensar, talvez essa seja a verdadeira dificuldade. Não é o número em si, mas a disciplina envolvida necessária. É justamente por isso que depois dos 100 mil tudo fica mais fácil. Não é porque apenas simplesmente o jogo mudou, mas porque você também mudou junto. Se você pretender entrar nesta longa jornada da independência financeira, ou se já está nela e quer saber como identificar se está no caminho certo, eu falo exatamente isso no vídeo Você está perdendo dinheiro sem esses 6 sinais. Lá eu explico os sinais claros que mostram se você está realmente enriquecendo.